Bom, gente, bom dia, pessoal. Vamos dar seguimento agora ao conteúdo de patologia geral. O tema da nossa aula de hoje vai ser a revisão do conteúdo, tá? Para a gente fechar esse conteúdo de revisão que a gente tem ali, né, para a nossa prova da segunda etapa, tá? Então, inicialmente aqui na revisão eu vou falar a respeito de doença celíaca, né? Então, a doença celíaca foi um tema que a gente conversou, a gente leu alguns artigos a respeito desse tema, né? Que a gente fala a respeito de intolerância a glúten, tá? Isso acontece, gente, esse mecanismo de intolerância, né? Devido a essa proteína, né, o glúten, que está contido em alguns alimentos, tá? A gente pode citar como principal alimento que contém glúten o trigo, né, que tem cerca de 45% de glúten, tá? O centeio, a cevada e a aveia, tá? Então, são esses grãos principais aí que possuem a presença desse glúten, tá? Essa proteína que é tida como uma proteína inflamatória para diversos pacientes aí que possuem esse mecanismo de intolerância, tá? Então, qual que é o fator que está permeando ali essa questão da doença celíaca, né? Existem principalmente como fatores relacionados, a gente tem o fator genético, tá? Ele é bem mais marcante e presente aí do que o fator ambiental, tá? Então, gente, nos indivíduos que possuem a doença celíaca, eles vão ter ali, tá? Na região HLA, no cromossomo 6, a região que vai codificar para essa intolerância, tá? Aqui tem o braço, né, do cromossomo 6, e nessa região a gente tem proteínas que são chamadas, né, HLA, que são proteínas ali sinalizadoras, tá? Então, nesse caso, o MHC, né, de classe 1, MHC de classe 2, MHC de classe 3, eles vão sinalizar ali para o organismo montar uma resposta imunológica contra essa proteína, né, contra o glúten, tá? Bom, gente, então é assim, frequente, né? A gente tem ali 1 em 1000, né? 1 para 1000 nascidos vivos na Europa e 3 para 2000 aqui no Brasil, tá? Então, gente, como a gente está falando aí, toda essa questão da intolerância a glúten, né, está relacionada com, né, a questão que essa proteína vai reagir ali, vai promover uma reação inflamatória no nosso organismo, tá? Então, como que essa proteína é obtida, tá? Nesses grãos ali, ó, né, como eu estou mostrando aqui nessa imagem ilustrativa, que contém glúten, tá? Principalmente o trigo, né, cevada, centeia, aveia também, tá? Eles vão, no momento da digestão ali, tá? Promover a degradação do glúten, tá? Que é essa proteína aqui. E o paciente que tem evolução normal faz a digestão ali, digere em gliadina e tem evolução normal, tá? Nos indivíduos celíacos, tá? Essa gliadina, ela vai ali se ligar, né, a imunoácidos, formar reações de imunocomplexo e vai promover reações alérgicas, principalmente no intestino do paciente, tá? Então, vai desenvolver ali uma reação imunológica, uma intolerância ao glúten, tá? Todo esse processo de intolerância ao glúten está relacionado a um processo inflamatório, né, que vai promover lesões ali na mucosa, principalmente, né, do jejum e do íleo ali, né, do intestino delgado do paciente, tá? Então, a principal questão nessa fisiopatologia da doença, né, na doença celíaca, é a perda dessas mucosas aqui, né, das vilosidades, tá?
A gente tem aqui, onde eu estou mostrando com a seta, uma mucosa normal, onde a gente consegue ver essas vilosidades intestinais, né? Essas vilosidades potencializam, aumentam ali a questão da absorção intestinal, né? E na doença celíaca, essas microvilosidades, elas vão se perdendo, tá? Devido a um processo inflamatório intenso que vai ocorrendo aqui nessa região, tá? A gente tem participação de macrófagos, células da resposta imune, vai acontecer edema, e os resíduos de glúten, né, que ficam armazenados aqui quando o paciente ingere o glúten na doença, né, ingere o glúten e possui a doença, esses resíduos vão sendo fagocitados, tá? E juntamente a gente vai ter ali a perda das células que estão ao redor aqui dessas vilosidades, né, que compõem essa vilosidade, tá? Então, a gente vai ter essa borda aqui, a gente fala que tem a perda da borda em escova, tá? Ou seja, a perda das microvilosidades devido a esse intenso processo inflamatório, tá? Aqui são cortes, gente, histológicos, tá? Na biópsia que a gente faz, do paciente que possui a doença celíaca, tá? Então, a gente vê completamente aqui ó, a ausência, né, das microvilosidades. As microvilosidades já se perderam devido a esse denso processo, né, inflamatório que está acontecendo aí no paciente, tá? Então, gente, como quadro clínico da doença, né, a gente tem ali a forma clássica, tá? Quando a gente fala forma clássica, seriam as manifestações principalmente intestinais acontecendo nesse paciente, tá? Então, inchaço da cavidade abdominal, dores na cavidade abdominal, presença ali de diarreia, tá? Irritabilidade, perda de peso, né? Prejuízo no crescimento, né, da criança, tá? Então, ali seria o quadro clínico clássico, tá? E aí a gente tem outras formas de manifestações clínicas que não seria ali a forma de manifestação clássica da doença, tá? Então, a gente tem ali diversos locais do organismo que podem ser afetados com essas outras manifestações, essas manifestações que a gente também pode chamar de manifestações atípicas, tá? Então, desde ali questões relacionadas ao intestino, tá? Infertilidade, anorexia, tá? Baixa estatura, edema, né? Presente na cavidade abdominal, osteoporose, tá? Problemas no esmalte dentário ali, que vai ser a perda do esmalte dentário do paciente, tá? Presença de aftas, manifestações neurológicas, tá? Manifestações psíquicas, depressões, tá? Então, são fatores ali que estão relacionados à doença celíaca, né, na forma que a gente considera atípica da doença, tá? Então, gente, como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Detectar ali essa doença celíaca no paciente, tá? Então, a gente vai fazer a anamnese, né? Vai ver a história ali do paciente, tá? Ver antecedentes familiares, como a gente verificou, é uma questão que tem fator genético muito marcante, né? Então, geralmente, quando tem algum antecedente na família, já pode ser um indício, tá? Da doença celíaca. Então, gente, a gente vai fazendo essa abordagem, né? A gente vai fazendo essa anamnese e vai investigando ali, né? Quando esse glúten foi adicionado na dieta do paciente, né? Para verificar ali a relação entre esse processo inflamatório e a presença do glúten, tá? Além da anamnese, no diagnóstico clínico, existem exames que a gente pode fazer, tá? Para detectar a doença, tá? Então, a gente vai aqui dosar os anticorpos antigliadina, tá? Então, o que vocês perceberam nos slides iniciais? O glúten, ele é digerido, né, nessa proteína que é denominada gliadina, tá? Então, o paciente que tem a doença celíaca, ele vai formar anticorpos contra esse produto da degradação do glúten, tá? Que é a gliadina, tá? Então, a gente consegue dosar
pelo método de ELISA, principalmente, né? Os anticorpos da classe GA, anticorpos IgG, tá? O IgA é o principal ali, né, para dosar como anticorpo antigliadino, tá? Então, se forma um anticorpo, que é uma molécula de proteção, né, contra esse produto do glúten, significa que o organismo reage, né, positivamente ali, que ele forma uma reação imunológica contra essa proteína alimentar, tá? A gente tem esse segundo teste aqui, que é um teste anti-endomísio, tá, gente? O endomísio é uma membrana, tá, que pode se formar nos pacientes que possuem a doença celíaca, e essa membrana é uma reação imunológica do organismo, tá? E ela é formada no sentido de proteger o intestino do paciente da agressão ali, da presença do glúten, tá? Então, quando o paciente ingere o glúten, pela formação dessa membrana, tá? Que fica ali acima, né, da mucosa intestinal, seria uma forma de evitar o contato do glúten com a mucosa intestinal, tá? Só que isso gera, gente, uma tentativa de proteção, né, imune, mas isso gera diversos, né, efeitos ali para o paciente, porque ao mesmo tempo que o glúten não vai estar tendo contato ali com a mucosa intestinal, outros alimentos importantes, né, produtos ali, os nutrientes que esse paciente ingere, né, quando essa membrana endomísio é formada, também não vai conseguir ser absorvido pela mucosa intestinal do paciente, tá? Então, a gente pode fazer esses testes, que são testes baseados em anticorpos, tá? E também, gente, fazer a biópsia, né, do intestino delgado aí, para verificar ausências das microvilosidades intestinais ali, tá? Num processo mais avançado, num estágio mais crônico, a gente já vai conseguir perceber o processo inflamatório, presença de infiltrado de eosinófilos, tá? Aí a perda das bordas ali que a gente conversou, que seriam as bordas em escuro, tá? Então, aqui mostrando, né, um trabalho em pacientes que foram dosados, né, IgA e IgG1, tá? Anti-endomísio, que é essa membrana que é formada a partir da infecção, tá? Então, mostrando que ela é sensível, né, um teste sensível para diagnosticar a positividade em pacientes que possuem a doença celíaca, tá? Então, aqui, por exemplo, no primeiro, né, no primeiro grupo, ela identificou ali, tá? 23 de 32 pacientes, e no segundo, né, grupo, o grupo controle ali, ela foi sensível para diagnosticar esse controle ali, estabelecer a negatividade nesse teste, tá? Então, ela é bem sensível para diagnosticar a doença celíaca, o ELISA, mas a gente usa outras ferramentas também, tá? O ELISA anti-endomísio, o ELISA anti-gliadina e também a biópsia. Bom, gente, o grau ali, né, de evolução da doença, a gente tem diferentes graus evolutivos que a gente vai chamar de graus MASH, tá? Que está relacionado ali com a descoberta dessa doença, tá? Então, a gente tem grau de MASH1, MASH2 e MASH3, tá? O primeiro grau evolutivo ali da doença, a gente percebe que as vilosidades, elas ainda estão no tamanho normal, a gente ainda não teve a perda das vilosidades, mas o que é importante a gente perceber é a infiltração ali, tá? De células da resposta imunológica. Então, a gente começa ali o processo inflamatório, tá? No segundo grau evolutivo, a gente já tem ali, né, a hiperplasia das criptas intestinais, e nesse momento aqui, as vilosidades, elas já estão perdendo um pouquinho o seu formato, tá? Mas ainda tem ali o tamanho mais preservado, tá? A partir do MASH3, né, a gente vai ter a atrofia dessas vilosidades, né? Então, nesse caso aqui, a gente já tem a perda da borda em escova, tá? E um processo inflamatório intenso presente no paciente, tá? Então, aqui o tecido normal, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, tá?
Então, a partir do grau 3, aqui a microvilosidade ela já vai começando a tombar, né? Ela já vai começando a ter danos ali nas suas estruturas, tá? O processo inflamatório está ilustrado aqui como esses pontinhos, né? Que são células da resposta imunológica. Nesse momento a gente consegue, né, visualizar bastante edema no local. E aí, a partir do grau 3, né, um intenso infiltrado inflamatório e já a perda das bordas, das microvilosidades em escopo, tá? Aqui, né, mais uma ilustração, tá? Que a gente está tendo ali um corpo histológico, como que a gente verifica, faz o diagnóstico dessa doença celíaca. E aqui eu estou mostrando para vocês as manifestações atípicas, tá? Nessa manifestação atípica, gente, a gente pode ter o depósito de glúten em outras regiões que não são, né, ali o intestino do indivíduo, tá? E aí, aquele processo de atuação da resposta imunológica vai começar a ocorrer, né, aonde existe ali o depósito do glúten, né, da gliadina principalmente, ali, que é o produto da degradação do glúten, tá? Então, assim, se fica depositado ali no dente, né, os macrófagos, as células da resposta imune, começam a fagocitar ali aquelas regiões na presença, né, onde tem o glúten, tá? Acaba perdendo o esmalte dentário. Então, essas manchinhas que vocês estão verificando aqui no dente do paciente, né? É a perda do esmalte dentário, né? O dente fica mais escuro, tá? Aqui na boca, onde pode ocorrer depósitos de glúten, a gente pode ter aftas de repetição presente, tá? Questões hematológicas também podem aparecer, né? Nesse caso, surgindo, então, anemia, tá? Uma absorção de ferro, né? Que seria uma consequência dessa patologia acontecendo ali nas hemácias, tá? Aqui a gente tem uma baixa, né, estatura, pode, né, comprometer ali o crescimento do paciente. A gente verifica o abdômenzinho mais extenso, né, o abdômen mais distendido, por causa do processo inflamatório que está acontecendo ali na cavidade abdominal, tá? Na questão, né, da ortopedia, né, a depósito do glúten ali pode promover osteoporose, tá? Raquitismo, o tecido ali ósseo pode ficar mais suscetível a fraturas, tá? Artrites podem acontecer devido ao depósito de glúten, reação inflamatória ali nas junções, tá? Nas articulações, né? Então a gente pode ter ali dores nessa região e processo inflamatório, tá? Esterilidade também, tem trabalhos que mostram, né, em pacientes com a doença celíaca, acontecendo abortos, tá? Geralmente os trabalhos citam a má absorção de ácido fólico, tá? Por causa daquele processo inflamatório intenso, então a gente tem perda de absorção de nutrientes, né? No caso, quando o paciente está gestante ali, perda de absorção, né, do ácido fólico, que é importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, os trabalhos relatam que pode haver ali questão de aborto, né, e esterilidade por causa da deficiência, principalmente do ácido fólico, tá? Problemas neurológicos também podem estar presentes, né? Onde a gente pode verificar calcificações, quadros ali de processo inflamatório devido a depósitos dessa proteína, né, do glúten, caso o paciente não faça dieta de restrição, tá? Como forma atípica, é bem importante falar o fator psíquico, né, do paciente, porque por causa dessa restrição alimentar, né? Então, é um problema, principalmente em crianças, porque a vida social fica um pouco diferenciada, né? A gente às vezes vê, né, outras pessoas se alimentando e a gente às vezes tem vontade de comer aquele produto, né, que tem o glúten. Às vezes a pessoa fica até com uma restrição social mesmo, né, de não poder frequentar ambientes, né, onde não existe ali uma alimentação adequada para que ela possa ali, né, participar daquele evento, daquela festa, por exemplo, tá?
Então, os trabalhos relatam também muito a questão de depressão, né? Alterações de humor no paciente que possui a doença celíaca, tá? Então, como que a gente vai tratar, gente, a doença, tá? A gente vai fazer a dieta isenta de glúten, tá? E em alguns casos, né, a gente pode fazer também uma suplementação vitamínica, tá? Então, gente, para fazer a dieta isenta de glúten, né, a gente tem que tirar esses guloseimas todos aqui, esses produtos que estão frequentes ali na nossa alimentação diária, né? O pão, o macarrão, tudo que é feito ali com trigo, principalmente, tá? E além do trigo, gente, a gente tem cevada, centeio, aveia e o malte, né? Como produtos que contêm o glúten, tá? Então, às vezes a gente não acha tão claro, né? Que é um produto que pode ter glúten, né? Mas ali escondido no rótulo a gente vai verificar essa presença de glúten, né? Então, por exemplo, alguns achocolatados, né? Nescau contém glúten, né? Principalmente ovo maltine, né? Que é um chocolate, ele vai conter glúten, né? Eles colocam trigo, o malte, tá? Aveia, esses elementos aqui como espessantes do achocolatado, tá? Então, por isso que às vezes a gente pensa que o produto não tem glúten e ele tem, tá? Então, por exemplo, pode haver a presença de glúten em patês, tá? Em embutidos como salames, salaminhos, salsichas, tá? Porque eles usam esses produtos como espessantes, né? Algumas maioneses não contêm glúten, mas algumas sim, tá? Que usam esses produtos como espessante, né? Ketchup, mostarda, diferentes temperos podem conter o glúten, tá, gente? Então, por isso que nos rótulos dos alimentos, tá? A gente vê ali contém glúten ou não contém glúten, tá? Que é para salientar a questão da doença celíaca, tá? Que foi uma determinação da Anvisa e para, né, ajudar os pacientes que possuem a doença a se orientar melhor a respeito da ingestão dessa proteína da dieta devido a esses processos inflamatórios intensos, né, que podem ocorrer no paciente que tem a intolerância, tá? Bom, gente, em contrapartida, né, a gente verifica que muitos alimentos ali não são permitidos, mas a gente pode fazer substituições, né, utilizar ali de produtos mais naturais, né, frutas, legumes, substituir as farinhas, né, por farinhas ali, né, que não contêm o glúten, para que a gente tente minimizar essa questão psicológica ali do paciente, para que ele possa ter uma dieta mais parecida, né, com uma dieta que a gente fala ali, entre aspas, mais normal, tá? Então, como farinhas ali, a gente pode usar farinha de arroz como um substituto, tá? Farinha de mandioca, féculas de batata, tá? A farinha de araruta, trigo sarraceno, que é um tipo de trigo que não tem glúten, tá? E a gente tem as farinhas especiais no mercado agora, que são farinhas sem glúten, que a gente pode utilizar para produzir esses alimentos para o paciente celíaco. As farinhas também, né, gente, de alguns grãos também são muito utilizadas, tá? Então, farinha de grão de bico, farinha de coco, a gente pode usar farinha de amendoim, tá? Para substituir as receitas ali para o paciente sem glúten, tá? Então, aqui eu estou mostrando os resultados, tá? Após o tratamento, que seria a dieta, né, da isenção do glúten da dieta do paciente. Então, o paciente que estava com a doença e depois, né, que descobriu a doença e fez o tratamento da dieta de isenção, né? Então, gente, caso o controle seja realizado de forma correta, né, o paciente pode ter uma evolução normal, crescimento, né, recuperação do peso, o desenvolvimento normal, só tirando aí o glúten da dieta do paciente. Mais uma foto mostrando o paciente após o tratamento.
finalizando aqui essa parte da doença celíaca. Gente, um outro tópico que a gente abordou, né, na nossa disciplina foi a questão, né, dos aspectos patológicos do vírus, né, que a gente está enfrentando aqui agora na pandemia, né? A gente está tendo esse surto aí do Covid, né? Então, a gente abordou esse tópico na nossa disciplina, tá? Então, vou fazer uma revisão breve aqui a respeito do tema, né? Inicialmente, a pandemia ocorreu na China, né, gente, na província de Hubei, tá? E aí, gente, o vírus, né, o nome do vírus é SARS-CoV-2, tá? E a doença que é a Covid-19, tá? A gente geralmente se refere ao vírus como Covid, né? Mas a doença que é denominada Covid e o vírus é o SARS-CoV-2. Bom, pessoal, quando o paciente se infecta, né, geralmente com o vírus, ele vai desenvolver uma síndrome gripal, né, principalmente com tosse, febre e alguma dificuldade de respirar, tá? Alguma insuficiência respiratória, que a gente chama de dispneia, tá? A febre gira em torno aí de 37, 38 graus, né, 37,8 a 38, tá? E é uma das manifestações clínicas mais presentes em todos os pacientes aí infectados, tá? Além disso, gente, da febre, da dificuldade respiratória, podem haver outras manifestações clínicas, tá? Como dores no corpo, mialgia, fadiga, manifestações gastrointestinais, tá? Essas manifestações são mais raras, mas podem estar presentes ali, com presença principalmente de diarreia, tá? Esses quadros com manifestações gastrointestinais ainda são mais raros, tá? Então, como que a gente vai diagnosticar o vírus, tá? O teste padrão ouro mais utilizado é denominado Real-Time PCR, tá? Que é PCR em tempo real, por isso DCRT, tá? E aí a gente vai diagnosticar nesse teste o RNA viral, tá? Então, como vocês já sabem, esse teste de PCR é uma amplificação do material genético, né? Que é feito em laboratório. Então, como a gente amplifica ali no sangue, né, do paciente, esse material genético é uma ferramenta extremamente sensível para, nesse caso aqui, a gente vai detectar a presença do vírus, né, do RNA viral, no caso, no sangue do paciente, tá? Além do teste de RT-PCR, a gente tem os testes sorológicos, né? Nesse caso, a gente vai detectar a presença de anticorpos no sangue, tá? E aí a gente pode fazer esse teste por ELISA, que é um teste que demora mais para ser realizado, a gente tem pelo menos uns 2 dias ali para conseguir liberar o resultado desse teste, tá? Ou então o teste da fita, que é o teste rápido, que é a imunocromatografia, tá? Além desses exames sorológicos, e a gente pode detectar a presença de anticorpos, a gente tem um exame de imagem disponível também para diagnosticar, né? Onde nesse exame a gente vai visualizar algumas opacidades, tá? Que a gente chama de opacidade em vídeo fosco, tá? A gente pode verificar pela tomografia, tá? De tórax, que é ali o mais indicado, ou então a raio-x de tórax também pode ser utilizado como ferramenta de diagnóstico, tá? Gente, o pessoal, então, que tem aí a infecção pelo coronavírus vai apresentar algumas alterações laboratoriais no exame, tá? A principal ali, a gente começa a verificar essas alterações, é a questão do dímero D, tá? O dímero D, gente, a gente tem ali a elevação do dímero D quando a gente tem algumas lesões vasculares ali, né? Nas artérias, nas veias pulmonares que estão irrigando os alvéolos, tá? Então, gente, ele demonstra uma lesão vascular, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui nesse gráfico, né? Essa região vermelha está mostrando os pacientes com quadro grave, né? O paciente que não sobreviveu,
e aqui na azul, os pacientes que tiveram evolução mais benigna, tá? Então, aqui, gente, no vermelhinho, né, aqui nessa linha vermelha, a gente pode perceber que os pacientes que não sobreviveram, os quadros graves ali, a gente teve um aumento significativo do dímero D, né, principalmente a partir do 7º dia, após ali o início da doença, tá? Junto a isso, gente, a gente observa a diminuição de número de linfócitos, tá? Aqui no vermelho também, a partir do 7º dia após o início da doença, tá? Então, gente, essa diminuição de linfócitos, ela pode acarretar, né, no comprometimento ali da resposta imune, tanto a resposta imune humoral, né, quanto a resposta imune celular, tá? Que é o tipo de resposta imunológica realizada pelos linfócitos ali presentes no nosso organismo, tá? Bom, gente, os dados laboratoriais mostram, né, um aumento, tá, de leucócitos, que são células especializadas ali da nossa resposta imunológica, principalmente aqui nos pacientes graves, que é essa linha alaranjada, tá? E quando a gente verifica qual que seria esse leucócito que está aumentado, a gente verifica que o neutrófilo está bem presente ali nos pacientes, né, que teve o quadro clínico grave, os pacientes que não sobreviveram, principalmente também a partir do 7º dia a gente tem esse aumento, tá? Bom, gente, então essa síndrome, né, do desconforto respiratório agudo, que é causada pela infecção do coronavírus, ela vai promover um dano, né, no alvéolo, tá? Geralmente, gente, a gente vai ter, né, devido a isso, a liberação de citocinas, né, pró-inflamatórios, essas citocinas são liberadas pelos macrófagos, tá? A gente tem também liberação de TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, né? E aí, essa liberação dessas citocinas, né, presentes ali nos macrófagos alveolares, elas vão recrutar os neutrófilos, né, para o pulmão, onde a gente vai ter um aumento dessa resposta inflamatória, tá? Esse recrutamento de neutrófilos ali para o pulmão, tá? Vai fazer com que eles liberem mediadores tóxicos, tá? Que vão potencializar esse processo de lesão nos alvéolos pulmonares, tá? Esses mediadores tóxicos, né, a gente tem espécies reativas de oxigênio, proteases, que vão danificar ainda mais o endotélio capilar, né, e vai promover ali, mais inflamação e mais lesão no epitélio alveolar, tá? Então, gente, a partir do momento que a gente tem um dano, aqui eu estou mostrando para vocês o vaso sanguíneo, um dano no endotélio, as proteínas, elas começam a escapar, né, desse espaço ali vascular, tá? E essa proteína ali fora do espaço vascular vai promover uma perda do gradiente oncótico, né? Vai fazer com que haja uma alteração na osmolaridade e aí o líquido presente ali, né, no capilar pulmonar, ele começa a se derramar para o interstício, o espaço ali extracapilar, tá? Extravascular, tá? E isso vai sobrecarregar o sistema linfático, tá? Então, a gente vai ter presença de líquidos ali, esse processo de edema, né? Bem próximo ali à parede do lúmen do alvéolo. E aí, gente, com o aumento da presença desse líquido ali, né? Esses espaços aqui vão ficar cheios, tá? De fluidos sanguíneos, de proteínas, de detrito de células, tá? Vai gerar um processo inflamatório que vai promover a lesão ali da parede, tá? Do alvéolo pulmonar, tá? E aí, nesse momento, gente, o surfactante, né, que é as substâncias produzidas ali, né, pelos pneumócitos do tipo 2, que fazem com que os alvéolos pulmonares fiquem mais abertos, né, vai ser perdida, a gente já vai estar tendo ali um colapso dos alvéolos nesse momento aqui, tá? Então, existem diferentes estágios patológicos, né, da síndrome, né, da deficiência respiratória aguda. A gente chama de estágio exudativo, proliferativo e estágio fibrótico,
tá? No estágio exudativo, no início, né, a gente tem ali aos 7 dias, 10 primeiros dias da infecção, a gente verifica bastante edema, tá? Um processo inflamatório agudo, intenso, tá? Aumento dessas células do tipo 2, esses pneumócitos do tipo 2, tá? Que vai ali tentar produzir mais substância surfactante e também estão ligados ao processo de reparo tecidual, tá? Então, a gente vê a hiperplasia, o aumento desse tipo de célula, tá? E aqui, muito importante, essa membranazinha que é formada, que é a membrana hialina, tá? Que é o produto ali do coágulo, de todo aquele exudato, de todo daquele líquido, aquele resto de proteínas, resto de células que escaparam ali do vaso sanguíneo, tá? Dos capilares que estão permeando ali os alvéolos pulmonares, tá? Então, esse produto, ele se solidifica, ele se coagula, formando essa membraninha aqui, onde eu estou mostrando na pontinha das setinhas, tá? Aqui, que é a membrana hialina. Bom, o próximo estágio, gente, é o estágio fibroproliferativo, tá? Então, aqui o paciente já está começando a ter a melhora do quadro clínico, tá? Então, a gente tem a resolução do edema, né? A gente está vendo que os alvéolos, eles já começam a se reintegrar aqui, a serem reconstruídos, tá? Então, principalmente por causa da proliferação de células dos pneumócitos tipo 2, né? O pneumócito tipo 2 está mostrado aqui na ponta dessa setinha, tá? Nesse caso aqui, a gente já começa a ter depósitos de colágeno, tá? Infiltração de miofibroblastos, então são tecidos de reparo para tentar reconstituir ali as lesões que foram, né, estavam presentes nos alvéolos pulmonares. Bom, gente, existem alguns pacientes, né, que evoluem para o quadro grave, e atinge esse estágio aqui, que é o estágio fibrótico, tá? No estágio fibrótico, gente, a gente tem a obliteração total, praticamente aqui, né, da arquitetura dos alvéolos pulmonares, né? Então, a gente quase não enxerga mais os alvéolos. A gente tem o espessamento dessas membranas alveolares ali, né, do interstício, principalmente por causa da proliferação de células, né, que são os fibroblastos e os miofibroblastos ali presentes, né? Então, a gente tem um tecido mais fibrótico e a alteração, a perda mesmo do alvéolo pulmonar, tá? Ainda a gente tem muita presença de membrana hialina nesse quadro aqui, né? Então, quando o paciente chega nesse estágio, ele vai precisar de uma ventilação mecânica, né? Porque não tem mais ali como, né, insuflar, a gente já teve a perda do surfactante, os alvéolos estão totalmente colabados aqui, como a gente pode verificar nessa imagem do corpo histológico, tá? Bom, e aí depois o paciente ele evolui para a fase de resolução e fase de reparo, tá? Nessa fase, né, então a gente já tem ali o restabelecimento da concentração de oxigênio, né? A gente já tem a diminuição do processo inflamatório, dos infiltrados pulmonares, tá? Então, a gente tem já o começo ali do restabelecimento do quadro clínico do paciente, tá? Que acontece, gente? Alguns pacientes, né, devido a manifestações clínicas, se houve muita fibrose, muita lesão ali no pulmão, né, eles podem levar até 6 meses ou mais, né, para recuperar totalmente ali aquela lesão pulmonar que ocorreu devido à síndrome, né, do desconforto respiratório agudo por causa da presença do vírus, tá? Então, aqui nesse quadro, eu estou resumindo para vocês os estágios, né? No primeiro estágio ali, exudativo, a gente tem edema marcante, tá? O edema, gente, ele ocorre logo no início ali, né, da doença. Então, o pico ali no segundo dia, já tem intenso edema pulmonar, tá? A membrana hialina se forma também logo no começo, em torno de
4º dia ali, após o início da doença, a gente já tem a presença dessa membrana, tá? Os pacientes que têm evolução mais benigna, com torno ali de 7 dias, mais ou menos, já houve resolução do edema e a membrana hialina já está se desfazendo ali no caso, já começa a desaparecer, né? Os pacientes que evoluem para a forma grave, ali a gente tem o estágio fibroproliferativo, o estágio de fibrose, eles mantêm esse processo inflamatório, né? Mesmo a partir do 7º dia, e vai manter ali, né, aquele quadro de fibrose intersticial ali, aquele quadro de fibrose pulmonar, tá? Então, as consequências, gente, de todo esse processo inflamatório, né, seria o prejuízo na troca gasosa, a diminuição da complacência pulmonar, o aumento da pressão arterial pulmonar também, tá? E aí, gente, na imagem, né, eu mostrei para vocês ali na microscopia, como a gente verifica esse processo inflamatório, e na imagem a gente pode, né, evidenciar esse processo, né, a gente vai verificar um processo de pneumonia, né, a gente principalmente verifica uma pneumonia bilateral, tá? O que significa pneumonia bilateral? Um quadro, né, de pneumonia, um processo inflamatório pulmonar, presente em ambos os lados do pulmão. Tá? Então, a pneumonia bilateral é mais frequente, tá? E nos raios-x de tórax, né, e na tomografia, a gente também pode verificar outros dados, né? Essa presença da opacidade em vidro fosco, tá? Cerca de 56 pacientes, mais aproximadamente, apresenta esse quadro de opacidade, tá? Esse infiltrado inflamatório bilateral, né, geralmente está em torno de 51%, tá? Presente ali, né, nos pacientes com a doença, tá? Então, aqui é a imagem, aqui nesse caso, o raio-x de tórax, tá? Esses pontos esbranquiçados aqui, né, onde eu estou mostrando com a setinha, seria a ilustração do infiltrado inflamatório, tá? A presença ali de um quadro de pneumonia, como vocês estão percebendo aqui, uma pneumonia bilateral, tá? Aqui é a imagem da tomografia computadorizada, né? Então, aqui o pulmão, com essas imagens esbranquiçadas também, que a gente chama de opacidades em vidro fosco, tá? Em ambos os lados, bilateral também. Então, seria ali a ilustração da lesão, né, do paciente com a infecção pelo SARS-CoV-2. Gente, um outro tópico que nós abordamos na nossa disciplina, né, são essas doenças de hipersensibilidade, né, que a gente também chama de alergias, né? Então, a gente tem diferentes tipos, né, de hipersensibilidade. O que é uma hipersensibilidade? Quando o organismo ele monta, tá, uma reação imunológica contra um antígeno, né, que não seria ali necessário aquela resposta, tá? É uma resposta exagerada do nosso organismo, tá? Então, por isso que a gente chama de hipersensibilidade, tá? Existem diferentes tipos de hipersensibilidade e a gente hoje na nossa aulinha a gente vai concentrar aqui falando no tipo de hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, gente, essa reação excessiva, tá? Do nosso organismo, né? E aí, gente, para que a gente desenvolva a hipersensibilidade, a gente tem que ter sido sensibilizado com aquele antígeno antes, tá? O que significa ser sensibilizado? Significa que a gente tem que ter tido um contato inicial com aquele antígeno, tá? Para que o nosso organismo comece a produzir anticorpos, tá? E aí, né, a gente já vai ter essa manifestação de hipersensibilidade acontecendo, tá? Bom, então, são aqui os tipos, né? A gente tem do tipo 1, hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4, tá? Então, aqui, ó,
Essa do tipo 1, a gente fala que ela é uma hipersensibilidade imediata, tá? Que ela vai ocorrer alguns minutos ou algumas horas, tá? Após o contato ali com o antígeno, tá? A gente também tem citotóxica, quando a gente tem a participação de células citotóxicas nesse mecanismo de hipersensibilidade, né, na hipersensibilidade do tipo 2, a presença de imunocomplexos, né, que são componentes da resposta imunológica, da resposta imuninata, atuando na hipersensibilidade do tipo 3, tá? E algum outro tipo de hipersensibilidade ali, que a gente chama de hipersensibilidade tardia, tá? Que ela é mediada por células, tá? Por linfócitos ali, a gente tem o tipo de 4, né? Hipersensibilidade do tipo 4, tá? Então, vamos concentrar aqui, inicialmente falando a respeito da hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, o que a gente está percebendo, gente? Essa hipersensibilidade é produzida, né, principalmente por mastócito, que é uma célula presente na nossa pele, ali nos nossos tecidos, né, que vão liberar a histamina, né, que é esse grânulo tóxico, tá, que causa aquela urticária, tá, que causa coceira, tá, e o processo inflamatório, edema, tá? Presente no local, tá? Então, como que inicialmente a gente vai ter essa reação, tá? Primeiro, a gente tem que ter a primeira exposição ao antígeno, tá? Essa primeira exposição que a gente teve faz com que o nosso organismo produza IgE para aquele antígeno, tá? Esse antígeno aqui, gente, a gente pode considerar diferentes fatores, tá? Então, poderia ser poeira, tá? Pode ser um produto alimentar, como a gente estava falando, exemplo, glúten, tá? Pode ser um produto químico, pode ser uma dermatite ali, por exemplo, de contato, tá? Um metal. Então, a possibilidade ali é diversa desses antígenos que podem induzir a alergia, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o contato, a gente produz esse anticorpo, tá? Os nossos linfócitos B produzem esse anticorpo, que é uma imunoglobulina E, tá? Contra esse antígeno, tá? Depois, gente, que isso acontece, né? A gente vai ter ali, quando a gente tem uma nova exposição, né, ao antígeno, tá? Esses anticorpos que foram formados, eles se ligam aos mastócitos, tá? E aí, quando a gente tem uma nova exposição, tá? Esse antígeno se liga aqui na região que a gente chama de região FAB, desse anticorpo IgE, tá? Então, no momento que esse antígeno, que a gente tem uma segunda exposição, que a gente ingere aquele produto alimentar, por exemplo, glúten, ou que a gente tenha contato com poeira, tá? Né, às vezes uma proteína do leite, quando a gente tem o segundo contato, a partir do momento que a gente desenvolveu o anticorpo, ele se liga nesse complexo, tá? Então, a gente vai ter antígeno, anticorpo e mastócito. Então, aqui houve o quê? Quando ele se liga, ocorre a ativação do mastócito, tá? E a liberação da histamina, que é o que vai causar toda a alergia, tá? Então, gente, para o indivíduo que tem alergia, né, um tratamento rápido e eficaz é o quê? Não ter o contato com o alérgeno, tá? Então, se eu tenho alergia à proteína do camarão, se eu não ingerir essa proteína, ó, eu nunca vou ativar esse sistema e não vou ter liberação da histamina, né? Então, se eu tenho alergia à poeira, eu não posso ter contato com o alérgeno, que é a poeira. Então, alergia a proteínas do leite, não ingere o leite, tá? Se eu corto o contato do antígeno com esse complexo que foi formado, eu corto o desencadeamento da resposta imunológica, eu corto esse processo aqui de liberação de histamina, tá? Então, aqui nessa imagem, eu estou mostrando um mastócito, né, que ele é o principal responsável por desencadear essa hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, aqui o mastócito, ele não está ativado ainda, né, porque
só houve a ligação do anticorpo IgE na superfície dele, porque o paciente é alérgico. Ele tem IgE, vamos supor, ali contra a proteína do leite, tá? Não ingeriu leite, tá beleza, o mastócito aqui, ó, não tá ativado, a histamina continua lá dentro, ó. Dentro desses grãozinhos escuros, significa que a histamina tá dentro do mastócito, tá? Aqui, gente, eu tô mostrando o mastócito ativado, ele liberou a histamina, tá? Por quê? Então, o paciente que é alérgico, que já tem os anticorpos aderidos na superfície do mastócito, ingeriu aqui, ó, tá ilustrado de vermelhinho, tá? Ingeriu, por exemplo, a proteína do leite, tá? Então, a presença do alérgeno ativa o sistema, tá? Se liga ali aos anticorpos e nesse momento aqui, ó, ele vai desgranular. O que é desgranular? Liberar os grânulos que contêm a histamina, tá? Então, aqui, gente, a histamina já vai começar a ser liberada no ambiente, tá? A histamina, gente, ela é um produto tóxico, tá? Nosso organismo faz isso porque ele quer jogar essa toxina aqui no alérgeno, no caso aqui, vou supor, na proteína do leite, tá? Nossa, mas para quê, né? É uma reação de hipersensibilidade, é uma reação exagerada, tá? Nosso organismo faz isso para nos proteger, porque poderia ser um patógeno aqui, ó, esse mesmo tipo de desgranulação de mastócito, às vezes pode acontecer quando a gente tem alguma infecção, tá? Algum produto que realmente precisa ser neutralizado, tá? Mas no caso aqui, a proteína do leite, ela é inofensiva para o nosso organismo, mas como é uma reação exagerada, uma reação de hipersensibilidade, ele considera isso como tóxico, tá? Então, essa liberação da histamina aqui, ó, para degradar esse produto, tá? Só que a histamina presente na nossa pele, gente, a gente sabe que dá aquela reação que né, prejudicial para o nosso organismo, tá? A gente tem edema presente, a gente tem purido, né, que seria coceira, né? E a gente vai ter as reações, então, desse produto da liberação da histamina, tá? Então, a gente pode ter reações graves, né, até reações mais brandas, como são o eczemazinho ali, as erupções na pele, tá? Como uma manifestação grave, gente, a gente pode ter uma anafilaxia, tá? Anafilaxia, né, seria ali quando a histamina vai, né, ser liberada, vai ser uma reação multifatorial ali, tá? Essa histamina, ela foi liberada de forma brusca e aí vai promover o quê? Contração dos músculos lisos, vai promover vasodilatação, vai promover rash urtical, broncoespasmo, inchaço facial, colapso cardiovascular, tá? Então, paciente que tem alergia grave, né? Porque esses processos de alergia podem ser mais exacerbados ou podem ser mais brandos no paciente, tá? Então, uma alergia que é muito exacerbada pode promover a quadros de anafilaxia, tá? Que além dessa presença, ó, do rash urtical, o rash urtical seria essas pápulas ali presentes na pele, né? Ele dá uma ideia que né, esse processo alérgico acontecendo no paciente, mas além disso, a gente vai ter acometimento em diversas outras regiões, tá? Então, na pele, nos olhos, a gente vai ver vermelhidão na pele, coceira, tá? Pele, inchaço. No olho também, né? A gente tem lacrimejamento com processos de conjuntivite, coceira, então aquela questão da irritação ali da pele, na face, nos olhos, tá? No sistema respiratório, congestões nasais, espirros, tá? Tosse, falta de ar, parada respiratória, tá? Náusea, vômito pode acontecer no sistema gastrointestinal, diarreia muito presente em processos alérgicos, né? Principalmente quem tem alergia alimentar, aí a manifestação, além, tá, gente, na alergia alimentar, além de ter a manifestação
gastrointestinal, a gente pode ter as erupções também presentes na pele, tá? Pode apresentar sangue nas fezes, tá? Do paciente que tem alergias intestinais, ali, de produtos alimentares, tá? No caso da anafilaxia, né, a gente também pode ter um comprometimento do sistema cardiovascular, tá? Taquicardia, pressão baixa, arritmia, parada cardíaca, tá? E também a gente pode ter, né, em casos de anafilaxias, comprometimento do sistema neurológico, convulsões, desmaios, vertigens, tá? Então, tudo isso devido à liberação da histamina, uma reação de hipersensibilidade, tá? Como manifestações, né? Então, a gente pode ter comprometimentos na nasofaringe ali, em casos de rinite, pólipos nasais, tonsilites, tá? Aqui eu estou mostrando a urticária, que é presente na pele do paciente, tá? O RET, eczema, quando ocorre ali essas manifestações, a presença dessas crostas, né? De alergia ali, uma pele mais ressecada, seria uma eczema presente ali na pele do paciente como consequência desse processo alérgico, né? Mostrando aqui a ocorrência das conjuntivites alérgicas, asma, tá? Então, tudo isso acontecendo, ó, por causa da liberação dessa histamina e outros compostos também, tá? Então, quais são esses produtos, gente, que são liberados? A histamina, né, como a gente já conversou, vai formar broncoconstrição, tá? A gente tem ali a secreção de muco também sendo produzida pela liberação da histamina, tá? O aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo, a vasodilatação, tá? Mas outros produtos também, outros mediadores podem ser liberados, tá? Como as triptases, as simogenases também, tá? Que também aumentam a permeabilidade do vaso sanguíneo, potencializando, né, gente? Essa questão a gente já viu, né, na aula de inflamação. Quando a gente tem um aumento da permeabilidade vascular, a gente vai ter um aumento do edema local, né? Como outros mediadores químicos, a gente tem participação de leucotrienos, prostaglandinas, né? Que também estão relacionadas a vasodilatação, edema e aumento da permeabilidade do vaso, tá? Aqui, gente, estou mostrando um teste cutâneo alérgico, né, para vocês, onde a gente vai ver essa manifestação da alergia, tá? Então, o que vocês estão percebendo aqui? Ó? A gente, para fazer o teste cutâneo, né, nessas clínicas de alergia, né, onde a gente vai fazer o diagnóstico, aqui a gente teve uma diluição do antígeno, tá? De 1 para 10 mil, 1 para 1000, 1 para 100, 1 para 10, tá? Então, ó, quanto menos o antígeno que é ali o indutor da alergia, é diluído, né, maior ali é a erupção presente no paciente, tá? Então, esse paciente aqui, a gente pode perceber que ele é muito alérgico, né? O antígeno foi diluído 1 para 10, né, e deu dessa reação aqui, mas quando a gente dilui ele 1 para 10 mil vezes, né, ele ainda tem a manifestação clínica, né? Então, ele é bastante sensível a esse alérgeno aqui, pode ser qualquer um em questão aí que a gente tem conversado aqui nessa aula, tá? Para fazer o diagnóstico, gente, a gente vai fazer um exame laboratorial para detectar a presença de anticorpos, no caso ali, tá? Anticorpos IgE contra o alérgeno, tá? Então, IgE contra a gliardina, para detectar a doença celíaca, IgE ali contra algum produto alimentar, né? Por exemplo, proteína do leite, IgE contra, né, poeiras, a gente pode ter alergia até contra infecções, contra eumintos, tá? Então, a gente faz um IgE total, tá? O IgE total, ele não te dá a resposta contra que você tem alergia, sabe? Que você pode ser alérgico, tá? E aí, gente, depois que a gente faz o IgE total e a gente detecta, né, no hemograma, o IgE aumentado, tá? Aí os médicos, né, a gente pode solicitar um IgE específico, tá?
que aí, depois que a gente verificou que tem a alergia, a gente vai lá buscar contra qual antígeno especificamente que a gente poderia ter esse processo alérgico, tá? Então, aqui seria o esqueminha que vocês já conhecem, né, da realização do teste de ELISA, as placas, né? A gente tem as plaquinhas de 96 pontos, os UELs. Então, gente, a gente cobre essas plaquinhas com anticorpo anti-IgE, tá? Depois a gente lava e aí a gente coloca o soro do paciente, tá? E o anticorpo de detecção para a gente verificar a presença de positividade ali, né? E a alergia presente nesse paciente, tá? Tratamento, gente, para alergia, né? A gente tem algumas opções, tá? Primeiro ali a gente vai bloquear os receptores, tá? Seria um possível tratamento, tá? A gente usa para bloquear esses receptores, né? Antihistamínico, antileucotrienos, que vão ali bloquear esses receptores, né, da histamina. Podemos usar um broncodilatador, né, como uma medida mais emergencial, né, para evitar o colapso ali do sistema respiratório. A gente pode evitar a degranulação dos mastócitos, né, fazendo uma imunoterapia e administrar ali um anticorpo anti-IgE que se liga, né, na região FC. Então, a gente vai impedir o IgE que o paciente tem ali, que foi produzido contra o alérgeno, né? A gente vai impedir o IgE de se ligar no mastócito, tá? Que aqui está o mastócito. Se a gente faz né, cria no laboratório um anticorpo anti-IgE que se liga aqui, ó, na região FC, ele vai se ligar aqui. Ele se liga aqui. Por exemplo. Tá? E aí a gente pede, né, gente, que esses anticorpos, né, que foram produzidos ali contra o alérgeno se liguem na célula, se liguem no mastócito e não vai permitir a desgranulação do mastócito e a liberação da histamina, tá? Então, a gente vai agora para o último tópicozinho da nossa revisão de hoje, né? Que é o papel do aleitamento materno no controle das doenças da infância, tá? Principalmente, gente, no controle dessas doenças alérgicas, né? Que a gente vem conversado ali como tópicos, né? Principais em patologia, tá? Então, gente, por que a gente tem que amamentar o bebê, né? Por que é importante essa amamentação e a amamentação materna, né? O bebê sugar ali no peito, né? Porque vai promover uma nutrição superior para o bebê, tá? Então, além, a gente vai ver os fatores ali que estão permeando, né? Essa questão de promoção de imunidade no bebê, tá? Então, gente, vai fornecer, né, manutenção superior, fornece água, potencializa o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, né? E vai proteger contra diferentes infecções, né? Diferentes processos alérgicos que possam ocorrer ali no bebezinho, tá? E aí a gente vai começar a entender o porquê disso, né? O porquê que o leite materno é tão importante para o bebê, tá? Principalmente, gente, devido aos fatores ali, que são os fatores imunológicos, né? Que são presentes no leite materno e que não estão presentes em outros leites, como a fórmula, tá? Então, nesse gráfico, eu coloquei para vocês o risco de morte por diarreia, né? De acordo com a alimentação do bebê, tá? Então, aqui em amarelinho, ó, só no peito, tá?
E aí a gente tem aqui esse vermelho só no leite em pó, né? Então, e aqui só leite fluido, que seria um leite de outras espécies, tá? Então, vou comparar o peito, né, com o leite em pó, né? A gente vê que o risco de morte, né, no bebê que amamenta no peito é bem menor do que o risco de morte em bebês que só têm ali a amamentação do leite em pó, tá? Aqui no seria o risco de mortes, né, por diarreia, tá, gente? E aqui o risco de morte por pneumonias acontecendo nesse bebê, tá? Então só no leite, só no peito, né? E aqui só na fórmula, tá? Então a gente tem de 1 para praticamente 4 ali por cento, né? O aumento desse risco de morte de pneumonia, tá? Então o que vocês podem perceber, pessoal? É que a amamentação no peito traz um benefício, né, uma proteção para o bebê, né, para a evolução ali do bebê, para crescimento, para o ganho de peso, para o fator nutricional, tá? E por que, né, gente, que a gente tem essas questões, tá? Aqui, ó, nesse gráfico, até o QI, né, do bebê, né, ele pode ser beneficiado pelo aleitamento materno, tá? Então, aqui foi dados, né, de crianças que nasceram prematuras e o tipo de alimentação que elas tiveram, né? Esse pontilhado é o aleitamento materno e o pretinho seria o aleitamento artificial, né? Então, a escala verbal é maior, né? Começou a falar ali, se verbalizar mais cedo, tá? O QI total também é maior um paciente que tem a alimentação ali pelo leite materno, tá, gente? Para a mãe também, tá? O leite, quando a mãe tá amamentando, no peito isso é muito bom, tá? Porque vai ajudar o útero ali se recuperar, adquirir ali, né? Reduzir o seu tamanho, voltar aos tamanhos normais, vai reduzir o risco de hemorragias na mãe, tá? Aumentar as reservas de ferro, reduzir o risco de câncer de mama, ajuda a retardar ali, né? Evitar uma nova gravidez, tá? É muito, né, interessante a amamentação no peito para diminuir a questão da depressão pós-parto, os trabalhos mostram isso, tá? A questão da praticidade também, né, gente? É bem mais prático, menos trabalhoso ali você às vezes dar o peito do que ter que manipular o leite, esquentar a água, pegar e fazer a medição, colocar, tá? Ficar carregando, transportando quando a mãe está saindo de casa, tá? Então, não precisa desse preparo, dessa estratégia toda, né? Então, tem a questão da praticidade, da facilidade, tá? Além disso, gente, a gente pode falar da questão da economia, né? O leite materno, ele né, tá ali disponível para o bebê, né? A gente sabe que essas fórmulas alimentares, elas possuem um custo muito elevado, tá? Então, tem benefícios para o bebê, benefícios para a mãe, e a gente pode citar também benefícios para a família como um todo, tá? Porque o ambiente que o bebê tem muitas manifestações clínicas ali, diarreias, dores abdominais, às vezes o bebê chora muito, né? Então, quando tem ali uma melhor nutrição, um aleitamento no peito, a gente percebe, os trabalhos relatam, melhor ambiente psicossocial, não só para a mãe, para o bebê, tá? Mas os pais, a família como um todo, os irmãos ali, com a criança chorando menos, a evolução melhor daquela criança gera um benefício psicossocial geral bem melhor ali no ambiente familiar, tá? No hospital também, tá, gente? Então, a gente tem menos infecção, menos casos de internação, tá? Então, vai ficar um ambiente mais seguro ali, né? Quanto menos internações a gente tem ali naquele hospital, né? A gente tem a questão de menos crianças abandonadas no hospital, tá?
por causa do aleitamento materno, ele proporciona um vínculo maior entre a mãe e o bebê, tá? Então fica ali um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Então a gente pode ver benefícios, né, em ambas as contextos ali devido ao aleitamento materno, tá? O que a gente tem que perceber, gente, que o leite é uma substância ali viva, tá? Com uma complexidade extrema, uma complexidade biológica extrema, tá? Então a gente tem, né, os componentes ali que podem estar presentes nas fórmulas, né? Gordura, água, né? Açúcares, ferros, sais minerais, as vitaminas, proteínas, tá? Mas no leite materno a gente tem os anticorpos, tá? Que não estão presentes ali nesses leites de fórmula, tá? E as enzimas também presentes, tá bom? E aí, gente, aqui eu coloquei uma tabelinha para mostrar para vocês a composição de acordo com algumas espécies, né? Então, leite materno humano, na vaca, na cabra e a constituição, né? Então, ali de proteína a gente tem 0,9%, né? De proteínas, né? Comparando ali com outras espécies, né? Na vaca, na cabra, tá? Então, gente, é a concentração ideal, tá? O tanto que a gente produz é o ideal para o nosso bebê, tá? Quando a gente dá mais proteína, às vezes, do que o necessário, às vezes a gente pode induzir um processo de inflamação, um processo de diarreia ali no bebê, tá? E aqui é um componente importante, né? O componente imunológico, tá? Que não está presente ali nas fórmulas, né? Então a gente tem IgA, né? Que pode ser transmitido pelo leite materno. Nesse caso, gente, a gente vai conferir uma imunidade que a gente chama de imunidade passiva, tá? Para o bebê, tá? Então, passivamente a gente vai transmitir imunoglobulina A, tá? Que é muito importante na impermeabilização das mucosas, tá? Na proteção da mucosa intestinal, tá? IgM, IgG, tá? Esses anticorpos, eles vão atuar contra diferentes infecções virais, diferentes infecções bacterianas, tá? As lactoferrinas ali, que são proteínas associadas, né, a uma ação bacteriostática. O que elas vão fazer? Elas vão retirar o ferro, né, dos micro-organismos, promovendo a morte ali, né, desses micro-organismos que podem estar infectando, né, principalmente o trato gastrointestinal das crianças, tá? As lisozimas também, que são proteínas que têm ação bactericida, vai promover a lise das bactérias, tá? A gente tem os macrófagos, né, que podem ser passados ali para a criança. E aí, gente, o macrófago é uma célula, né, que emite os falsos pés, os pseudópodos, e vai fazer fagocitose. Então, caso a criança tenha algum processo infeccioso, né, o macrófago da mãe, ele pode ser passado ali para o filho, promovendo essa imunidade, tá? Porque a imunidade do recém-nascido é muito baixa, ele ainda não tem todas as células capazes ali de realizar a sua reação imunológica. Então, por isso que a gente precisa desses fatores imunológicos, né, que estão presentes na mãe, tá? A gente também pode passar linfócitos, linfócitos B, linfócitos T, os fatores bifidum, tá? Que são os lactobacilos, que vão ali promover uma acidificação das fezes, que vão fazer ali, né, proteger a microbiota intestinal do bebê, né, vai impedir a colonização de bactérias patogênicas, favorecendo ali um bom andamento, né, intestinal do bebê, tá? Então a gente pode ter oligosacarídeos, citocinas também que podem ser passadas, né, que vão ativar o sistema imunológico da criança, e enzimas também, né, que podem ser passadas, que vão ser efetivas contra diferentes infecções parasitárias, tá? Então esses são os fatores que são tidos como um dos principais, mais importantes ali, como fator de imunidade para a criança,
tá? Então, além dos fatores de imunidade, a gente tem os fatores ali presentes no leite, né, que são os nutrientes, né? As proteínas, está muito relacionado com o desenvolvimento, né, neuronal, cerebral ali da criança, tá? A gente tem ali está envolvido também com o crescimento do bebê, né? A questão do teor de proteína do leite, gente, ela é diferente de acordo com a espécie, tá? E está relacionada com a taxa de crescimento, tá? Então, no coelhinho, por exemplo, a gente tem 10% a 13% de proteínas, né? Aí o coelhinho vai demorar mais ou menos 6 dias para dobrar de peso. Os cavalinhos, potrinhos, né, tem só 2% de proteína, tá? Então demora 60 dias, mais ou menos, para dobrar o peso, tá? O ser humano tem 0,9, então vai demorar para dobrar o peso 180 dias. Então, quanto mais proteínas a gente tem, a gente consegue ali dobrar o peso mais rapidamente, está relacionado com a taxa de crescimento, tá? Mas não é que é ideal a gente usar a proteína de outra espécie, porque a gente pode sobrecarregar o organismo e promover reações ali, pode induzir diarreias, promover reações inflamatórias. Então, o leite da nossa espécie é o ideal para o nosso desenvolvimento, tá? Então, além desses nutrientes, a gente tem a lactose, né, que vai fornecer ali a necessidade de energia, vai facilitar a absorção de cálcio, a absorção de ferro, promover a colonização das bactérias bifidums ali no nosso organismo, tá? A fonte de gordura, né, que é necessária ali para o desenvolvimento do bebê, para o crescimento, para a obtenção de energia, né, da criança. Bom, gente, a questão da gordura é interessante a gente falar, né, dos picos, né, do início da mamada e no final da mamada, né, então a gente tem ali o nível mais baixo no início, né, que a gente chama no leite anterior, mais baixo em gordura, tá, e no final da mamada, no leite posterior, é um leite mais rico em gordura, tá, por isso que não é legal limitar a duração das mamadas, cortar, deixar o bebê amamentar naquele peito até esvaziar o peito, tá? Para que ele possa pegar um líquido inicial e um líquido posterior, que é mais rico em gorduras. Tá? A gente tem a presença de ferro, tá? Mostrando que a capacidade de absorção de ferro nos seres humanos é bem maior do que em outras espécies. Né? A presença do colostro, que aparece por volta do 7º mês de gestação, né? É um alimento completo ali para o bebê, né? Então tem diversas propriedades, né? O colostro é rico em anticorpos, como eu falei, né? Tem diversos, né? Anticorpos IgA, IgM, IgG, né? Que vai ali conferir proteção, principalmente com os processos alérgicos, mas também contra infecções, né? As células da resposta imune, que a gente chama de leucócitos, tá, gente? Então, os leucócitos são passados para a criança e vão atuar na criança, porque a criança não é capaz de produzir tudo ainda, tá? Uma substância laxante ali, o colostro vai ajudar a expulsar as primeiras fezes do bebê, que é chamado de mecone, né? Vai prevenir a icterícia ali na criança, tá? Fatores de crescimento, né? Que é aqueles fatores de crescimento celular, né? Que vai acelerar ali a maturação, vai promover reparos, né? Em lesões intestinais, né? Um fator que potencializa a proliferação celular e a restauração ali de algum dano, de algum processo infeccioso que possa ter ocorrido, né? O restabelecimento da mucosa intestinal, tá? Além disso, gente, a gente tem as vitaminas, né? Como principalmente a vitamina A presente no colostro, tá? Que vai promover a redução da gravidade de algumas doenças, né? Então, risco de sarampo, diarreias, né? Doenças oculares que ocorrem por deficiência de vitamina A, né? Então, tudo isso, o colostro é extremamente importante, tá? Então, o leite, gente, a cor é diferente, né? O leite anterior do posterior, né? A gente falou a questão da gordura, né? Ela vai influenciar nessa questão.
E aí, pessoal, ó, a gente vai falar agora, né, mais dando detalhes ali, das lactoferrinas, né, que seriam essas proteínas presentes no leite, tá? Então, a lactoferrina, gente, ela é um ligante de ferro, tá? E vai ali se ligar a bactérias, tá? E vai promover a morte dessas bactérias, tá? As lisozimas são enzimas que vai digerir os carboidratos presentes nessas bactérias da mucosa intestinal, tá? E como ela se liga nesses carboidratos das bactérias, ela faz com que a bactéria se desintegre, tá? Vai destruir o exoesqueleto ali, tá? A camada de peptidoglicano das bactérias, promovendo a morte ali dessas bactérias, tá? Então, essas lisozimas e lactoferrinas são importantes produtos que são passados pelo leite materno, tá? Além disso, gente, os fatores de complemento, né? O complemento, as proteínas do complemento são produzidas ali como um tipo de resposta imunológica que a gente chama de resposta imune inata, né? E vai auxiliar ali na prevenção de diferentes infecções, diferentes processos infecciosos, tá? Elas opsonizam os patógenos, tá? E vai impedir uma série de respostas ali infecciosas, tá? Vai induzir uma resposta inflamatória que vai combater esses processos infecciosos. Esses fatores de crescimento, tá, gente? Fatores de crescimento epitelial, a gente chama de EGF, né? A gente lê de trás para frente, tá? Vector Growth Epithelial, tá? Então, gente, é um fator que vai ali induzir o crescimento, a proliferação do epitélio intestinal na criança, porque ele nasce também bem pouco desenvolvido, tá? Então ele vai ajudar o intestino a se estabelecer, vai fazer com que haja ali a maturidade intestinal, tá? Para que o intestino possa depois ser capaz de absorver os nutrientes, para que depois a gente possa inserir novos elementos na dieta do bebezinho, tá? Então ele ajuda o desenvolvimento por causa desses fatores de multiplicação, ele ajuda o desenvolvimento da mucosa intestinal do bebê, tá? Então, tudo isso é transmitido, gente, fatores imunológicos que são transmitidos pelos leites maternos, tá? Então, a gente tem as imunoglobulinas, os anticorpos aqui, que também podem aumentar a resposta imune, tá? Do bebê. Então, anticorpos IgG, anticorpos IgA, anticorpos IgM, que podem ser transmitidos através do aleitamento materno, tá? Então, gente, o que a gente pode falar aqui é a questão do aleitamento materno e a microbiota, tá? Intestinal, tá? Então, gente, quando a gente tem um aleitamento materno, a gente faz com que a microbiota seja ali mais colonizada com bactérias que a gente chama de bifidobactérias, tá? E bactérias do gênero Lactobacillus, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha ali um ambiente mais ácido e vai impedir a proliferação de bactérias, né, que são bactérias do gram-negativo, as bactérias patogênicas, que a gente chama de bacterióides, tá? Então, a colonização com os bifidobactérias protegem das infecções ali de bactérias, principalmente gram-negativo, tá? Bom, gente, então aqui eu coloquei um texto, deixei até na língua original mesmo, que é uma reflexão, né? Se esse leite materno ele é tão importante assim para a evolução e para o desenvolvimento do bebê, né? Por que a gente não incentiva mais? Por que não existem mais campanhas, né? Para incentivar esse aleitamento materno no mercado ali, né? Por que ele não é incentivado? Por que a gente incentiva mais as fórmulas, né? Se tem ali
questões, né, de indústrias por trás disso, que faz com que isso não seja tão divulgado, né, esses benefícios pelo aleitamento materno, tá? Bom, pessoal, então isso seria a revisão, né, o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Vou dar uma finalizada aqui na gravação.